Então, galerinha, a gente voltou aí já do nosso rápido intervalozinho, tá bom? E a gente continua falando sobre o trabalho de uma força, trabalho de uma força resistente, motora. Como é que a gente falou na primeira aula? A gente falou na primeira aula um pouquinho sobre máquinas complexas, tá bom? Como é que elas funcionam, qual a diferença delas para uma simples. O importante é você entender as simples e saber diferenciar as duas, tá bom? Isso é o importante quando a gente fala de máquinas. A gente também falou na primeira aula sobre o trabalho de uma força. Força constante, como é que funciona ela, a direção do movimento, decomposição da força em função do cosseno. Falamos sobre trabalhos motores e resistentes, tá bom? E falamos dos dois tipos de trabalho que a gente vai ter agora. Trabalho da força-peso, trabalho da força elástica, ou trabalho da força cinética, da energia cinética aplicada a um sistema. Ok? A gente falou lá do trabalho da força-peso, a situação da queda do objeto, a exemplificação e tudo. E a gente falou também da energia cinética, quando a gente fala da variação da velocidade de um sistema para o outro e tal. A gente fala disso dentro de um sistema qualquer. Nessa segunda aula, gente, a gente vai dar ênfase na continuação desse trabalho, só que a gente vai falar do trabalho de uma força não constante, bacana? Uma força não constante, ela vai ter uma diferençazinha em relação à forma de ser calculada. Porque uma força constante, ela já tem o valor dela, ela é constante, ela não muda. Então, ela vai ser sempre 30 newtons, sempre 60 newtons, 30, 30, 30, 60, 60, 60, dependendo do valor já aplicado para aquela força, falando de uma constância. Se for variável, se for mudar, então ela vai crescer ou diminuir. Quando ela cresce ou diminui, a gente tem um problema, porque a gente não consegue calcular uma força que está variando. Então a gente pega e faz uma média. Só que nem sempre vai ser uma coisa muito agradável de fazer. Então o que a gente faz? A gente aplica em um gráfico. Bom? E é isso que vai ser importante para a gente entender uma força variável, que a gente vai necessitar sair dela através de um gráfico. E aí, desde o começo, eu falo para vocês que no gráfico a gente precisa de duas coisas. Que coisas são essas? A gente precisa entender o que está analisando. Então, o que tem no eixo das abscissas, o que tem no eixo das ordenadas. E o gráfico, se tem uma área conhecida ou não. Tá bom? Isso é extremamente importante, porque a área do gráfico vai me dar o trabalho. Ok? Então, vamos adiante que a gente tem muita coisa para conversar hoje. O trabalho de uma força variável. O trabalho de uma força variável pode ser calculado a partir de um gráfico que relacione a força e o deslocamento sofrido pelo corpo. Então, justamente, primeira coisa que eu tenho que entender, como eu falei para vocês, uma força variável, ela só vai poder ser encontrada através de um gráfico. Então, isso é característica geral do sistema, beleza? Você precisa ter gráfico para poder achar aquela força ali. Quer dizer, o trabalho daquela força ali. E outra coisa, o seu gráfico sempre tem que ser força com deslocamento. Olha aqui, força em newtons, deslocamento em metros. Então, quando eu tenho esses dois eixos aí, é permissivo calcular aquele trabalho, bacana? Nesse caso, o módulo do trabalho realizado é numericamente igual à área abaixo da curva. Bom? Então, aqui, ó, eu tenho uma área que vai ser numericamente igual a quem? Numericamente igual ao meu trabalho. Beleza? Uma área que vai ser numericamente igual ao trabalho. E aqui dentro desse meu sistema, vale a pena ressaltar duas áreas principais, que são as áreas que eu chamo de áreas comuns. Geralmente, gente, vai cair nessas duas. Ou o cara vai ter uma área triangular, ou o cara vai ter uma área trapezial. Então, você tem ou um triângulo ou um trapézio. Mateus, sempre vai ser essas duas? Não, mas 90% das vezes vão ser elas duas. Se não for elas, a questão vai te dizer como calcula. Bacana? Se for um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Se for um trapézio, base maior mais base menor vezes a altura, isso aqui tudo dividido por 2. Então, só para a gente relembrar aí as equações, tanto do triângulo quanto do trapézio. São equações extremamente básicas, né? Vocês já viram lá no ensino fundamental, mas custa nada a gente dar uma relembradinha aqui, ok? Então, sabendo disso, a gente consegue trabalhar a nossa última força. A gente viu o trabalho da força-peso, a gente viu o trabalho da energia cinética, e agora a gente tem o trabalho da força elástica, que seria a última força necessária aí para se ater ao meu sistema. O que a gente tem dentro desse sistema aqui? Ó? O que a gente tem dentro desse sistema? Quero primeiro que vocês tenham ideia de uma força elástica. A força elástica é uma força variável. Por quê? Imagina uma liga.
qualquer liga que você tenha. Pode ser aquelas ligas amarelas, de amarrar dinheiro. Pode ser uma xuxinha de cabelo. Pode ser uma baladeira. Quando você faz aquele movimento, né, o estilingue, quando você pega o estilingue e puxa, no começo é fácil deformar. Qualquer liga que você pega, no começo é fácil deformar. À medida que você vai esticando, vai ficando mais difícil ou mais fácil? Vai ficando mais difícil fazer aquela deformação. Então a força que você aplicava no começo era baixa. Depois você vai aplicando mais força para poder fazer aquele movimento. Um arco e flecha, um estilingue são exemplos bacanas disso. Então no começo você tinha uma força baixa. E aí você vai deformando, a força vai fazendo o quê? Vai aumentando. Todo elástico tem essa situação. Ele vai crescendo a minha força necessária. Isso é para todo elástico, sem exceção. E eu consigo botar isso num gráfico. Quando eu boto isso num gráfico, o que acontece? A gente estica ou comprime uma mola, verificando que surge uma força que tenta fazer com que ela volte à posição de equilíbrio. Então a mola ela não quer ser deformada, ela não quer ser comprimida nem esticada. Ela quer ficar na dela de boa. Mas a gente não deixa isso fazer, a gente estressa ela, a gente estressa a mola. Quando a gente faz isso, a gente está tirando ela da sua posição de equilíbrio, né? Botando ela numa posição desconfortável. Essa força é chamada de força elástica. Bom, não é constante e sua intensidade varia em função da deformação. Ou seja, quanto mais eu deformo ela, quanto mais eu estresso a minha mola, maior a intensidade da força. E a gente pode botar isso num gráfico. Ó. Você tem a deformação X em função da força elástica. Só que aqui eu posso calcular quem? Eu posso calcular a área desse cidadão. Ó. E essa área, que área? Essa área é a área de um triângulo. Então, o trabalho da força elástica seria igual à área de um triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Quem seria a base? X, que é a deformação. Quem é a altura? A força elástica. Isso aqui dividido por 2. Então, o trabalho seria igual a X vezes Kx sobre 2. Ou seja, Kx quadrado, isso aqui tudo dividido por quanto? Por 2. Esse aqui seria o meu trabalho da força elástica. Bacana? Olha aí nosso próximo slide. Assim, o módulo do trabalho da força elástica será igual à área da figura, que nesse caso é um triângulo. Então, a gente expressa por base vezes a altura sobre 2. Quem é a base? X. Quem é a altura? Kx. O que é esse Kx? É a força elástica, lei de Hooke. Bom? Lá que a gente já viu anteriormente, K vezes X, famosa lei de Hooke. E a gente calcula o trabalho de acordo com Kx ao quadrado sobre 2. Então, de novo, eu não quero que você chegue na equação. Eu quero que você saiba a equação e saiba usar ela, tá bom? Não quero que você saiba fazer uma chave de fenda. Quero que você saiba o que é uma chave de fenda e como é que usa. Na física é a mesma coisa. Não quero que você saiba fazer a equação. Quero que você saiba o que é a equação e como se usa. Bom? E aí você tem as características. Trabalho é dado em Joule, constante elástica da mola em Newton por metro, deformação da mola em metro. O trabalho da força elástica, assim como o trabalho da força peso, também não depende da sua trajetória, tá bom? Forças que possuem características são chamadas de conservativas. Justamente, forças conservativas são aquelas forças que atuam dentro do sistema. Ok? Terminando isso, a gente pode começar as nossas queridas questões, tá bom? Fazer aquele velho esquema, eu faço uma, depois peço um tempinho para vocês tentarem fazer a próxima, e a gente vai corrigindo até fazer o máximo possível de questões na noite de hoje, ok? Essa primeira questão é da SpaceX, Escola de Preparação de Cadetes do Exército. Fala o seguinte: um bloco puxado por meio de uma corda inextensível e de massa desprezível desliza sobre uma superfície horizontal com atrito, descrevendo o movimento retilíneo uniforme. A corda faz com ângulo 53 graus, com a horizontal da tração que permite que o bloco tenha uma força de 80 newtons. E o bloco sofre um deslocamento de 20 metros. Ao longo da superfície, o trabalho realizado pela tração seria de quanto? Beleza. Ele quer só o trabalho realizado. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, que foi a equação que a gente viu na aula de hoje. Quanto é a força do cara? Trabalho vai ser igual. Força, vale 80. Deslocamento, 20. Cosseno do ângulo. Olha aí. A questão foi legal. Ela te deu seno e te deu cosseno. Só tinha que saber qual dos dois usar. Lembrando que quando for um dos ângulos representativos, 30, 45 ou 60, a questão não é obrigada a dar. 53 não é essa situação, não encaixa nisso. Então ela vai sim te dar esse valor aí. Só que o cosseno de 53 é igual a 0,6. Beleza? Então, quem seria o meu trabalho? Meu trabalho seria igual
80 vezes 20 dá 1.600. 0,6 é a mesma coisa que 6 sobre 10. Vou usar esse valor porque eu não gosto muito de trabalhar com essa quantidade toda de zeros. Então, o que é que eu faço? Eu jogo esse zero para fora. Um zero morre com um zero. Tchau. Então, quem seria o meu trabalho realizado? Meu trabalho realizado seria igual a 160 vezes 6. 160 vezes 5 dá 800. 800 mais 160, que seria 160 vezes 6, daria 960 joules de energia. Então, nosso gabarito aí seria letra C. Bom, repetindo a questão, caso tenha ficado alguma dúvida, bacana. Galera aí, marcou a letra B ali, eu já percebi aqui, mas não se preocupa, vamos tirar essa dúvida aí para que você possa chegar direitinho à resposta. Olha aí, o que foi que aconteceu? Ele realizou um trabalho bacana, então ele perguntou uma força em função do deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força ele falou que é 80, é fixa, e o deslocamento é de 20, também é fixa. E o cosseno do ângulo vale 0,6. Então, ficaria 80 vezes 20 vezes 0,6. 80 vezes 20 dá 1.600, ok? Vezes 0,6 daria 960. O que foi que tu fez essa fração aí, Matheus? Olha, eu particularmente não gosto de trabalhar com fração, já falei isso para vocês, decimal. Já falei isso para vocês várias vezes. Então, transforma em fração, que é para poder cortar um zero com um zero. E aí diminui essa quantidade de zeros aí para ficar bagunçando a minha cabeça. Bom, então, nosso gabarito realmente seria a letra C, 960 joules. Próxima questão fala o seguinte: para transportar uma terra adubada retirada da compostagem, um agricultor enche um carrinho de mão e o leva até o local de plantio, aplicando uma força horizontal, constante e de intensidade igual a 200 metros. Então, esse aqui já é o valor da força, 200 newtons, força aplicada. Se durante esse transporte a força resultante aplicada foi capaz de realizar um trabalho de 1.800 joules, então a distância entre o monte de compostagem e o local do plantio em metros seria D. Então você vai de novo para a equação. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Só que ele falou que o cara se deslocou aplicando uma força horizontal. Se a força é horizontal e o deslocamento também é horizontal, quanto é o ângulo? O ângulo vale 0 graus. E aí você precisa lembrar que a gente já viu na aula de hoje quanto é que vale o cosseno de zero. Bom, então a gente tem essa situação aí. Aí eu vou pedir 2 minutinhos para que vocês tentem responder a questão.
Então, galerinha, quando você pega uma questão como essa, você já cai direto para a equação. Não pensa muito, não. Não vai nessa vantagem de pensar muito, não. Vamos ver aí. Já apareceu os gabaritos aqui, letra B. Vamos ver se está certo. Quem seria o trabalho? 1.800 joules. Qual seria a minha força? 200 newtons. Eu quero saber o deslocamento. Só que eu tenho um cosseno de 0, gente. O cosseno de 0 graus é igual a 1, como eu falei lá na nossa aula. E qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então não tem necessidade de eu colocar ele na equação. Então eu acho só o deslocamento. O 200 está multiplicando. Passa para o outro lado como? Dividindo. Então quem seria o meu deslocamento? Meu deslocamento seria 1.800 dividido por 200. Aí eu posso cortar. 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, tchau. 18 dividido por 2 daria 9 metros. Então, nosso gabarito seria realmente letra B, de bem facinho, beleza? Galera de São Pedro aí, arrasando, parabéns, viu? Vamos continuar aqui no foco, beleza? Letra B, o nosso gabarito aí, certíssimo, gente. Repetindo a questão para quem ficou com alguma dúvida, caso você tenha dúvida, você pode perguntar, pode ficar à vontade, tá bom? Nosso trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Só que o cosseno do ângulo não vai ser necessário, pois o ângulo é zero. Por que o ângulo é zero, Matheus? Força é horizontal e o deslocamento também é horizontal, né? Ele está sendo tirado num transporte de um carrinho de mão. O carrinho de mão é horizontal. Então, vale 1 o cosseno do 0 grau. Então, ficaria 1.800 dividido por 200, que daria um total de 9 metros, ok? Terceira questão é a questão da Mackenzie, que fala o seguinte. Na Olimpíada Rio 2016, nosso medalhista de ouro em salto com vara, Thiago Braz, de 75 quilos, olha aí, massa do Thiago, beleza, atingiu a altura de 6,03 metros, altura Hzinha atingida pelo Thiago. Um recorde mundial, caindo a 2,80 metros, né, da vara, do ponto de apoio da vara. Considerando o modo de aceleração da gravidade, o trabalho realizado pela força-peso durante a descida dele é de aproximadamente D. Olha, muito cuidado com a indução ao erro, gente, tá bom? Ele te deu duas distâncias. Ele te deu a altura e te deu a distância que ele caiu do ponto de apoio da vara. Uma distância horizontal e outra distância vertical. Só que ele pediu o trabalho de qual força? Força-peso. E a força-peso é uma força vertical. Então, você tem que usar a mesma distância que está na vertical. Não é a distância horizontal. A distância horizontal é 2,80 metros, mas eu não quero saber dela. Eu quero saber de quem? Da altura, que é 6,03. Então, aí eu posso calcular essa altura vertical aplicada pelo cara, né? Beleza. Então, a gente vai para o trabalho da força-peso. E a gente viu na nossa aula de hoje que o trabalho da força-peso é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, o trabalho do peso seria igual. Quanto é que vale a massa? 75 quilos. Quanto é que vale a gravidade? 10. Quanto é que vale a altura? 6,03. Entendeu? É por isso, gente, é por isso que eu uso a altura. Porque eu quero o trabalho de uma força que é vertical. Ah, Matheus, se por um acaso ele quisesse o trabalho da força horizontal. Agora, se ele quisesse o trabalho da força horizontal, aí sim, eu usaria, né, a parte da distância de 2,80 metros. Mas ele não quer, ele quer o trabalho da força vertical. E aí eu uso justamente esse trabalho realizado aqui embaixo. Bacaninha? Então vamos lá. Trabalho da força-peso seria igual a 75. Tira esse decimal daí, né? Para ele ficar menos ruim. 10 vezes 60,3. 75 vezes 60,3. Então, qual seria o meu trabalho do peso? O trabalho do peso seria 75 vezes 60,3, que daria aí 4,522,5, né? 4.522,5 joules. Tá bom. Agora, vamos lá. Não tem gabarito disso, Matheus? Tem sim. Olha o que a questão pediu. A questão falou a palavra mágica aproximadamente. Só o fato da questão ter pedido aproximadamente já resolve 70% do nosso problema. O resto é aproximação de unidade. Então, ficaria 4, eu quero botar em quilojoules. Ó. Percebam que está todo mundo em K. Então, eu tenho que andar 1, 2 casas
para a esquerda. Então, ficaria 4,52, né, quilojoules. Duas não, 3, desculpa. O K vale 1.000, então são 3 casas andadas. Então, ficaria 4,52 quilojoules. Nosso gabarito seria letra C. Galera de São Pedro detonando nas questões. Parabéns, gente. Sexta-feira, vocês no gás. Parabéns, de verdade. Bom, repetindo a questão, para quem ficou com alguma dúvida, certo? Se você ficou com alguma dúvida, tiver outra dúvida que não seja sancionada no comentário da questão, por favor, envie, pergunte, que a gente está aqui mesmo para tirar as dúvidas, beleza? Trabalho da força peso é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura do sistema. A massa vale 75 quilos do cidadão. A gravidade vale 10 e a altura do cara vale 6,03. Só que a questão tentou te induzir ao erro. Qual foi a indução? Ele falou que o cara caiu 2,80 metros do ponto de apoio da vara. Isso te dá uma outra distância, que aí é relevante para a gente. Porque como ele quer o trabalho da força-peso, ele quer o trabalho vertical. E na vertical é altura, não é distância encontrada. Bacana? Então você teria essa situação aí. Massa 75, gravidade vale 10, altura vale 60,3. Trabalho do peso, 4,52 quilojoules. Nosso gabarito aí, sacramentado, letra C. Quarta questão, questão do Enem. Eu fiz uma do Enem, agora eu vou deixar vocês tentarem uma do Enem também, né? Fala o seguinte. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro, né? O tiro que dá largada, né? Ao iniciar a corrida. E iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando a marca de 3,78 segundos. Até se deslocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, o Bolt havia atingido uma velocidade máxima de 12 metros por segundo. Isso aqui é velocidade, ó. V de velocidade. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 quilos, olha aí, 90 quilos, o trabalho realizado nas primeiras 13 passadas é mais próximo de. E aqui eu vou cair para qual energia? É a energia associada à velocidade. Então, é a energia cinética, né? Que é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Bacana? Aí, aqueles velhos 2 minutinhos para que vocês possam tentar responder a questão. Galera, pegou uma questão como essa? Lembra da equação da energia cinética. Quando você faz essa equação de energia cinética, você aplica
a parte direta. Qual a única coisa que você tem que ficar preocupado numa questão como essa? As unidades, beleza? As unidades, elas têm que ser respeitadas. Como ele quer todo mundo em Joule, então está todo mundo no sistema internacional. Então, os valores de massa e de velocidade também tem que estar no sistema internacional. A massa é dada em quilos, kg, e a velocidade é dada em metros por segundo, ms. Então, essa situação seria necessária para que eu passe para dentro do sistema, ok? Quando eu faço esse tipo de equação, eu tenho que a minha energia cinética vai ser igual. Quanto é a massa? 90 quilos. Quanto é a velocidade do cara? 12. Porém, a velocidade ao quadrado, isso aqui dividido por 2. Tá bom? Então, aí como é que seria a minha equação? Minha energia cinética. A energia cinética seria igual 90 dividido por 2, aqui fica 1, aqui fica 45. Então, ficaria como? 45 vezes 12 ao quadrado, que daria 144. Ok? Quando você faz essa conta, você vai ver que esse número não vai dar um valor certinho. E é por isso que a questão pediu um valor aproximado. Toda vez que a questão pedir valor aproximado, fica excelente para a gente, tá bom? Porque você vai procurar aquele valor maior. É muito comum no Enem eles pedirem valor aproximado. Então, se você quiser aproximar, por exemplo, para 145, vai dar certinho no nosso gabarito. Mas, enfim, só uma dica aí que você vai aprender ao longo das questões. 45 vezes 144 dá 648, né? 6.480 joules. Como ele quer um valor aproximado, eu já vi na letra B ali uma resposta agradável, seria 6.500 joules. Não se esqueça de pôr em notação científica. Ele pôs em notação científica com a vírgula entre os dois primeiros algarismos. Então, seriam 1, 2, 3 casas saltadas dentro do sistema. Ficaria 6,5 vezes 10 elevado a 3 joules, tá bom? Então, esse meu sistema aqui chegaria nesse fator 6,5 vezes 10 elevado a 3. E aí, fica fácil para a gente entender. Seria quem? Nosso gabarito sendo letra B, de bem facinho, tá bom? Letra B aí, de bem facinho, para a gente conseguir entender bacana a questão. Quinta quest. Ah, essa questão é linda, eu adoro essa questão. E aí eu vou pedir para um tempo para vocês aqui que eu vou refazer ela com muito carinho. Presta atenção. Olha quanto essa questão é legal. Uma pessoa empurrou um carro por uma distância de 26 metros. Presta atenção, a galera de São Pedro aí que está destruindo nas questões. Primeira questão que a gente vai fazer é de força variável, tá bom? Então percebam que tem um gráfico. E aí, como é que a gente vai sair de uma questão como essa? Uma pessoa empurrou por uma distância de 26 metros, aplicando uma força F de mesma direção e sentido do deslocamento desse carro. O gráfico abaixo representa a variação da intensidade de F em newtons em função do deslocamento D em metros. Expressando o atrito, o trabalho total em joules realizado. Tá, eu preciso achar quem? Eu preciso achar a área do gráfico. Preciso achar a área desse cidadão aí. Só quando eu achar a área dele, é que eu vou conseguir calcular, né, toda essa área aqui, de vermelho. Quando eu achar a área dele, é que eu vou conseguir fazer justamente essa parte aí. Vou ter a minha área. E essa área é igual a base vezes a altura sobre 2. A base do cara, gente, é 26, que seria essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Qual é a pegadinha da questão? A pegadinha da questão, que muita gente, quando faz essa questão, despenca nela, é a altura desse cara, beleza? Porque tem muita gente que pensa que a altura é o 8, mas não é. A altura é um ponto da base, tá bom? Quem é a minha altura? Quem seria essa minha altura? Gente, a minha altura é esse ponto aqui, ó, X. No eixo da força, inclusive. Não tem nada a ver com o eixo do deslocamento, não. Então, para achar isso aí, eu preciso usar uma relação métrica de triângulo-retângulo, que é uma coisa que vocês viram lá na matemática. Aqui eu tenho uma altura H, aqui eu tenho uma distância M, aqui eu tenho uma distância N. M vale 8, ó, 0 até 8. E N vale de 8 até 16, que vale quanto aí? 18, né? Então, quem seria a minha altura? Relação métrica de triângulo-retângulo. Altura ao quadrado é igual a M vezes N. Então, a minha altura ao quadrado seria igual a 8 vezes 18,
Então, a minha altura ao quadrado seria igual a 144. Logo, a minha altura seria igual a raiz quadrada de 144, valeria 12. Então, esse valor de x aqui, ó, vale quanto? Vale 12. Sabendo o valor de x, eu descobri o valor de quem? Da altura. E só então, depois de descobrir aquela altura, pela relação métrica de triângulo retângulo, é que eu posso aplicar aquele 12 na equação. Então, ficaria 12, ó, aqui. Beleza? Quem é que eu posso simplificar? 2 com 26, que dá 1, aqui dá 13. 13 vezes 12 daria um total de 143, né? 143? Não, 156, desculpa. Multipliquei por 11. 156 joules, né? De energia e o trabalho total realizado. Esse gabarito seria a letra D. Show essa questão, né, gente? Linda, lindíssima essa questão. Olha que questão bem trabalhada, uma questão bem elaborada, uma questão que trabalha com gráfico, tá bom? Que é uma coisa muito legal quando você vai para provas bem feitas, né? Então, sim, é uma questão meio complicada por causa do seguinte ponto. Por causa disso aqui que está em roxo, ó. Essa relação métrica, porque aí não tem mais a ver com física, né? É mais uma parte matemática do sistema. Mas não tem problema, a gente vai discutir ela de novo aqui. Matheus, não entendi essa questão. Repete, por favor. Tá bom. Olha para cá. Você tem uma força não constante. Como é que eu sei que ela é não constante? Ela cresce até um ponto 8, depois ela desce até o ponto 26. Isso, tradicionalmente, é uma força não constante. O gráfico dela é um triângulo, um trapézio. Bateu com aquela informação que eu passei na aula. E aí, o que é que eu preciso achar? Preciso achar a área desse gráfico. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. A base vale tudo isso, que é o 26. E a altura? Ó, cuidado com a pegadinha da altura. A altura vale essa distância aqui vertical, tá bom? A altura vertical. Não sei a altura, mas sei a relação métrica de um triângulo retângulo, que fala que a altura ao quadrado é igual ao produto das duas semibases, né? Que seria essa distância 8 e essa distância de 18. Então, 8 vezes 18 daria 144. Raiz quadrada de 144 daria 12. Pega essa altura, joga no sistema, ficaria 26 vezes 12 sobre 2, que daria 156 joules. Nosso gabarito seria letra D. Bacana? Tá. Próxima questão, sexta, fala o seguinte. Um bloco de 2 kg é puxado com velocidade constante, por uma distância de 4 metros, em um piso horizontal, em uma corda que exerce uma força de 7 newtons. Então, o que foi que a questão já me deu? Olha, muita informação. Anota com calma. Massa, distância, força, tudo aí dentro do sistema. Fazendo um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Sabendo que o cosseno de 60 vale 0,5 e o seno 0,86, o trabalho executado pela corda sobre o bloco é de 2 minutinhos para vocês tentarem responder a questão.
questão como essa, já usa direto a equação. Ele quer saber trabalho, te deu ângulo, te deu força, te deu deslocamento. Então, não tem muito o que discutir. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Que já é uma coisa que a gente já sabe há um bom tempo, né? Já aí. Matheus, tem uma questão aí que ele me deu uma massa. O que é que eu faço com essa massa? Olha, isso é indução ou erro. Não tem necessidade de tu usar essa massa se tu tem força e deslocamento. Então, o trabalho seria igual. Força vale 7. Deslocamento vale 4. Cosseno de 60 vale 0,5. Ah, viu aí, ó. É justamente por isso que eu falo para você, ó. Existe a indução ao erro, toda questão de física ela quer te dificultar, né? Tem uma pegadinha bacana ali. Então o que é que você faz? Você tenta ao máximo fugir dessa situação. Ele falou de massa, mas falou dessa parte sobre a situação ser de uma força constante. Se é uma força constante, você consegue levar ele para um sistema, né? Para um sistema de trabalho de força constante. Então ficaria 7 vezes 4, 28. Vezes 0,5 daria quanto? Multiplicar por 0,5, gente, presta atenção. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. 28 dividido por 2, 14. Pode multiplicar. Toda multiplicação por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Bom, questão tranquila aí, letra A, eu acho que não ficou dúvida de ninguém, por isso que não vale nem a pena perder mais tempo, porque nosso tempo está esgotando para repeti-la. Vamos adiante, mas se tiver ficado alguma dúvida, gente, pode mandar que eu volto o slide, explico de novo, não tem problema. Mas eu acho uma questão de como você já tem acertado aí, né? Muitas questões mais difíceis que essas, então não tem necessidade de a gente perder muito tempo nela. Sétima fala o seguinte: um garoto gasta 75 joules de energia para empurrar uma caixa por 3 metros. Sabendo que a direção da aplicação da força do garoto forma um ângulo de 60 graus com a direção do deslocamento da caixa, determine o valor feito pela força. Olha aí, de novo, questão mais simples. Força, direta aplicação da fórmula. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Só que o ângulo é de 60 graus. Então, qual seria o meu trabalho? 75. Eu quero saber a força. Meu deslocamento foi de 3 metros. Vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60, 0,5. Entendeu? Então, aí ficou fácil para a gente saber essa força gerada. Quando for assim, você faz primeiro o produto, né? Depois você passa dividindo esse produto aí para que a gente possa chegar na equação. Então, vamos lá. 75 seria igual ao valor da F que eu quero descobrir e daria 1,5, né? 0,5 vezes 3. 1,5 está multiplicando, vai passar para o outro lado como? Dividindo. Então, o valor da minha força seria igual a 75 dividido por 1,5. 75 dividido por 1,5 daria 50 newtons. Nosso gabarito seria a tal da letra A. De A. É bem fácil. Bacana? Ok? Olha aí, essa aqui é legal. E aí, o que é que ela fala? Depois de comer uma barra de chocolate de 500 calorias, o homem precisou empurrar um carro com a energia obtida do chocolate. O homem conseguiu empurrar o veículo por 20 metros. Determine a força necessária para a realização dessa atividade, sendo que uma caloria vale 4 joules. Bacana? Então, 2 minutinhos para vocês tentarem responder a questão.
Galerinha, nossa saideira aí da questão fala o seguinte, que, de novo, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Só que agora, não precisa multiplicar pelo cosseno. Por quê? Porque essa parte aí foi justamente um homem que precisou empurrar um carro a uma força constante, né? Então, ele aplicou uma força horizontal e um deslocamento horizontal. Só que o trabalho realizado foi de 500 calorias. Isso aqui, sendo que cada caloria corresponde a 4 joules. Eu quero saber qual é a força num deslocamento de 20 metros. Essa transformação o cara já deu, ó, 4 joules de energia. 500 vezes 4 daria 2.000 joules de energia. E com aquela força, né, que o cara precisou da barra de chocolate, ele teve um deslocamento de 20 metros. Logo, quem seria a minha força? Minha força daria 2.000 joules dividido por 20, que é justamente aquele valor de deslocamento que o cara vai ter. Bom, então posso cortar 0 com 0, tchau. 200 dividido por 2 daria uma força de quanto? 100 newtons, né? 100 newtons aí de sistema. Nosso gabarito seria letra E de é bem fácil. Bacana? Então, galerinha, foi um prazer inenarrável estar na presença, na companhia de vocês nessa sexta-feira, né? Nosso último horário, eu sei que vocês já estão cansados, mas vai valer a pena, eu tenho certeza disso. Parabéns à galera de São Pedro aí, detonando as questões, bacana. Então, parabéns de verdade. Até a próxima semana. Desejo a vocês uma boa semana aí. Semana que vem tem feriado, então aproveita para descansar. Se tiver matéria atrasada, bota a matéria em dia, beleza? Aquela estudada bacana aí para dar tudo certo. Bacana, gente? Então, uma boa final de noite aí, uma boa sexta-feira, bom fim de semana para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau!